Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães. E esse vídeo tem como tema a Primeira República no Brasil. Esse período da história brasileira ele dura aí 41 anos, 1889 até 1930. É também chamado de República Velha. Aí foi um nome aí que o governo Vargas deu para esse período, para se contrapor ao que o Vargas chamava de Estado Novo, né, que seria o governo dele. E esse período da história brasileira ele tem que ser analisado, estudado, entendido sob vários pontos. Aqui vamos pegar um pouco da questão política. Né? Você tem um golpe militar no dia 15 de novembro de 1889, um golpe que tira Dom Pedro II do poder, militares liderados por Deodoro da Fonseca, marechal do exército, expulsam a família imperial do Brasil e instalam aí um primeiro governo provisório, um governo republicano. A partir de então passamos a ter presidentes no Brasil. Em teoria, todos eles deveriam ser eleitos pelo voto popular para períodos aí que poderia ser 4 anos ou 5 anos, depende da época da história brasileira, mas nem sempre foi assim. Né? A história republicana brasileira ela é cheia de golpes, intrigas, de retiradas do poder, então nós vamos ver muito bem isso aí na história republicana. O próprio Marechal Deodoro da Fonseca, né, ele ele teve que renunciar em novembro de 1891, então, mas vamos chegar nisso. Deodoro da Fonseca, ao subir ao poder, ele começa a estruturar aí o governo republicano e algumas mudanças no âmbito legal foram feitas. Por exemplo, um novo um código civil para o nosso país, uma constituição. Nós tínhamos a Constituição de 1824, mas sob o governo de Deodoro da Fonseca tivemos a primeira Constituição republicana em 1891. Tanto o Código Civil como a Constituição de 1891 garantiram alguns avanços em questões políticas, jurídicas, legais aqui no Brasil. Por exemplo, uma das principais coisas aí foi a separação da igreja e do Estado. Né? O Brasil foi declarado Estado laico, né? Ou seja, não deve se atrelar a nenhuma religião em detrimento da outra, deve garantir liberdade religiosa a toda a população. Vamos ver em alguns momentos da história esse caráter não sendo respeitado, né? Mas além da separação da igreja e do Estado, você vê outras determinações práticas, né? Por exemplo, a instituição e oficialização do casamento civil, a permissão do divórcio, então questões que entraram aí principalmente na Constituição de 1891 ou no Código Civil. A Constituição de 1891 ela foi um pouco mais longe. Primeiro, ela aboliu instituições monárquicas. Então, por exemplo, títulos que eram dados a nobres aí, né, títulos como barão, duque, conde, foram extintos aqui no país. A Constituição ela estabeleceu também que naquele momento o cargo de deputado e senador, né, teriam regras aí quanto ao tempo que deveria durar alguém nesse cargo, a questão da reeleição, né? Ou ainda determinou também quem podia e quem não podia votar. Aqui no Brasil, mulheres e analfabetos, né, outros grupos também, né, não poderiam, mas principalmente mulheres e analfabetos foram excluídos do processo eleitoral. Então nisso daí você já excluía a maioria dos brasileiros, a grande maioria dos brasileiros. Nesse período
Primeira República, foi instituído também o que ficou conhecido como o voto de cabresto, né? Porque o voto não era secreto, então era muito fácil você controlar, fraudar, né? Aí você tinha presidentes eleitos com 95, 98% dos votos, né? Era assim, uma corrupção muito forte, muito intensa nessa questão aí. A Primeira República também foi caracterizada pela chamada política dos governadores, então havia um apoio do governo federal aos governadores e em troca também, claro, né, um apoio desses governadores ao governo federal, é, para que a estrutura política fosse mantida, então garantindo cargos, garantindo favores, né, um clientelismo ali bem intenso. Havia também a chamada política do café com leite, onde a política nacional seria controlada pelas duas grandes forças políticas em nosso país, que eram as elites políticas de São Paulo e Minas Gerais. Então, você tem aí o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro dando as cartas na política nacional. Não à toa você tem aí no período de 1889 a 1930, a maioria dos presidentes brasileiros eram ou mineiros ou paulistas. E além disso, além de tudo isso, né, dessa questão política, você tinha também no período da Primeira República uma série de transformações acontecendo no mundo, e isso reverberava, quer dizer, aqui no Brasil. Por exemplo, o crescimento tecnológico, uma valorização da ciência, crescimento industrial, as movimentações dos trabalhadores, né? E aí você tem o fortalecimento já dos sindicatos, a ligação com os partidos comunistas, né? Tudo isso acontecendo aí nessa virada do século XIX para o XX. Foi o período também da Primeira Guerra Mundial, da crise de 29, que afetou primeiro os Estados Unidos, depois se espalhou para o resto do mundo. Tudo isso o Brasil viveu. E nós vamos dar continuidade a isso no nosso próximo vídeo. Obrigado!